Continuando tutela jurídica da flora, nós entraremos na segunda forma de responsabilização estatal ou sancionamento estatal, que é a administrativa. O principal parâmetro que nós deveremos levar em consideração para essa forma de responsabilização estatal é a Lei 6938 de 1981, que é a lei dos crimes Lei 9605 de 1998, que é a Lei dos Crimes e Infrações Administrativas e Ambientais, que é exatamente essa que está sendo indicada aqui. 9605 de 1988, 98, quer dizer. Além dela, nós temos também o Decreto 6.514 de 2008. Então, essas duas normas tratam da responsabilidade administrativa ambiental, e aí nós iremos fazer os comentários em relação à particularidade da flora. Lembrando que o decreto é o que deixa mais específico, né? É a norma mais específica em relação à forma de responsabilização administrativa ambiental. Pois bem, são legitimados para a aplicação dessa forma de responsabilização administrativa ambiental os funcionários, ou seja, responsabilização ativa, são os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, designados para fiscalização, como também os agentes das capitanias dos portos, do Ministério da Marinha, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, conforme o caso. Então, existem várias instituições. Não vou comentar aqui as polêmicas que existem em relação às outras instituições que não integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, muito menos a Capitania dos Portos. Mas nós observamos que a maior parte das responsabilizações estatais administrativas nessa matéria envolve os órgãos ambientais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, o ICMBio da mesma forma, e a Polícia Militar Ambiental. Agora, infração administrativa ambiental, ela, de acordo com a lei, que é a Lei 9.605, que vou destacar, de acordo com a Lei 9.605, nós temos que, está lá no artigo 70 dela, e aqui. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. Então, quando se fala em responsabilização administrativa ambiental, deve partir do pressuposto da incidência exatamente nisso que chama de tipo aberto administrativo ambiental, que é exatamente qualquer tipo de conduta que se enquadre nessa premissa está sujeito, teoricamente, à responsabilização administrativa ambiental. No entanto, nós observamos que o delineamento desse dispositivo é exatamente a sua configuração no âmbito do Decreto 6.514, que é o decreto que regulamenta a Lei dos Crimes e Infrações Administrativas Ambientais. Esse decreto ele estabelece no artigo 2º a idêntica definição do que envolve infração administrativa ambiental. E aí traz as situações que justificam, que possibilitam a responsabilização estatal em nível administrativo, que nós vamos estar comentando agora. Pois bem, feita essa inicial colocação, nós temos aí como legitimados exatamente todos esses atores. Em relação às formas de sanção, ou seja, quais são as situações que implicam na sanção? Que sanção é inerente à responsabilidade administrativa ambiental? E aí, tanto na Lei dos Crimes Ambientais e Infrações Administrativas, quanto no decreto que regulamenta, nós temos aí uma previsão que estabelece as formas de sanção administrativa. E aí nós temos aqui no artigo 3º, que são sanções administrativas. Aqui eu vou pegar o texto compilado, que aí não tem nenhum destaque, é o atualizado. Nós temos que as formas de responsabilização administrativa são advertência, multa simples, multa diária,
apreensão de animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objetos da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração. Então nós observamos que são várias situações. Além disso, tem destruição ou inutilização do produto, suspensão de venda ou fabricação do produto, embargo de obra ou atividade e respectivas áreas, demolição, suspensão parcial ou total das atividades e restritiva de direitos. Então, são essas as situações que implicam na responsabilização administrativa ambiental. A partir do momento que ocorre a infração, necessário se faz a aplicação de alguma dessas medidas sancionatórias, conforme o caso, conforme a previsão. Nós iremos estar fazendo um destaque em relação à multa. A particularização dessa forma de responsabilização está lá no direito ambiental, que não é o caso de nós estarmos fazendo essa especialização nesse momento. É importante destacar que, em relação à prática de uma determinada infração administrativa ambiental, sujeita os infratores a qualquer dessas formas de sanção que nós já mostramos. Agora, os tipos. Quais os tipos de infração? Então, aí nós deveremos observar, de acordo com o princípio da legalidade, que só sujeita alguém a algum tipo de infração administrativa quando a norma esteja prevendo lá. Quando a norma estabelece claramente que aquilo gera uma responsabilidade administrativa ambiental, que é exatamente os casos que nós iremos comentar mais à frente. Então, a norma, no caso, o decreto 6.514 estabelece as responsabilidades administrativas ambientais em decorrência da prática de infração contra a flora e unidade de conservação. E aí nós vamos fazer os devidos comentários. É interessante observarmos também que, no caso da multa, os valores possíveis eles variam de R$50 a R$50 milhões, sendo que esse valor, inclusive, poderá ser triplicado. E o prazo de prescrição, nós falamos que a responsabilidade civil ambiental ela é imprescritível, mas a responsabilidade administrativa e a penal não. No caso da responsabilidade administrativa ambiental, a previsão do prazo prescricional é de 5 anos. Ok? Feita essa abordagem inicial, nós entraremos nos tipos administrativos ambientais. Nós iremos comentar as infrações administrativas com as suas respectivas penas, que possibilitam, inclusive, a aplicação cumulativa das outras formas de sanção que nós já indicamos, que são aí, além da multa, nós temos embargo, nós temos apreensão de produtos, nós temos destruição ou inutilização de produtos, suspensão, demolição, etc. Então, são várias situações previstas na própria norma que poderá ser aplicada cumulativamente, dependendo do caso concreto. Então, nós temos aí no decreto exatamente a especificação das infrações objetos de sanção a cargo do poder público competente. A primeira delas está no artigo 43, sendo do artigo 43 e seguintes, que é o que nós iremos estar tratando envolvendo flora e alguns esparsos que envolvem direto ou indiretamente flora. Destruir e ou danificar flora natural e ou utilizá-la contra norma, no caso aqui contra norma em APP, em área de preservação permanente, sem autorização devida. Nessa situação, nós observamos exatamente a possibilidade de aplicação de multa do valor de R$5 a R$50 mil por hectare ou fração. Fração quer dizer exatamente o quê? Ter praticado em área menor do que 1 hectare. Então, equivaleria aí sei lá, meio hectare ou qualquer situação menor do que 1 hectare. Isso é fração. Então, é a situação que justifica a dosimetria por parte do órgão competente para aplicar a sanção administrativa de multa, sem prejuízo de outras correlatas, como, por exemplo, se para a prática dessa infração administrativa for utilizado motosserra, apreende-se a motosserra sujeita a perdimento da própria motosserra. Se for utilizado algum tipo de veículo, como por exemplo, um trator, uma retroescavadeira, uma skid, que são maquinários de grande porte, para o cometimento dessa infração, está sujeito a ser apreendido do mesmo modo e ser possível aí o perdimento. Nós temos também a conduta de cortar árvores em área de preservação permanente,
e ou espécie protegida, sem permissão. Multa de R$ 5.000 a R$ 20.000 por hectare ou fração, ou R$ 500 por árvore, metro cúbico ou fração. Nós temos também a conduta de extrair de floresta pública. Aí nós estudamos num bloco exclusivo sobre gestão de floresta pública. Então esse aqui é um tipo que tem como correlação exatamente essa forma de unidade de conservação de uso sustentável. Então, extrair de floresta pública ou em área de preservação permanente sem autorização pedra, areia, cal ou qualquer mineral. Multa de R$ 5.000 a R$ 50.000 por hectare ou fração. Nós temos também transformar madeira da flora em carvão para fins industriais, energéticos ou outras, sem licença ou em desacordo com a licença obtida. Multa de R$ 500 por metro cúbico de carvão na configuração MDC. Então são situações aí que estabelecem um mecanismo de dosimetria, ou seja, de quantificação das multas a serem aplicadas sem prejuízo de outras infrações. Aí nós temos uma charge envolvendo flora, que menciona aí, militares vão monitorar o desmatamento. Vamos precisar dar uma atualizada na nossa camuflagem. Então, nossa camuflagem não tem sentido algum, em razão do fundo ser o desmatamento, né? Pois bem, no artigo 47 nós temos uma das principais condutas, as mais comuns aqui no Estado, que envolve receber e ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, serrada ou em tora, lenha, carvão ou outros, sem licença, no caso do vendedor, e via do produto até o final do beneficiamento, bem como quem vende, expõe à venda, mantém em depósito, transporta e ou guarda produto florestal. Então aqui envolve exatamente, por exemplo, o transportador do caminhão que Romeu e Julieta, ou o caminhão que transporta madeira, que não tem autorização para o transporte daquela madeira, que é o DOF, que é o documento de origem florestal, que mostra de onde veio a madeira, para onde vai a madeira, que justifica, tem um prazo de validade para permitir o transporte daquela madeira legalmente, que tem um aval do órgão ambiental competente, que tem o devido controle. Então, a partir do momento, isso no caso do transportador, mas no caso daquele que guarda em pátio, por exemplo, da madeireira, da serralheria, marcenaria, conforme o caso, são situações essas que justificam, em não havendo a devida adequação com os atos administrativos ambientais pertinentes, a responsabilização a cargo do poder público. E a multa aplicável em situação assim é de R$ 300 por unidade estéreo, que é uma forma de cálculo, por quilo, ou MDC, que é uma forma de cálculo da mesma forma, em metro cúbico. Então nós temos aqui um parâmetro que pode valorar significativamente o transporte ilegal, o armazenamento ilegal, o aguardo ilegal, o depósito ilegal de produto florestal, qualquer que seja a situação. Então é uma das que mais ocorre aqui no Estado. Nós temos também a conduta daquele que impedir ou dificultar a regeneração natural da flora, qualquer que seja ela, nativa, em unidade de conservação, área de preservação permanente, reserva legal, ou outras protegidas e demais situações envolvendo regeneração natural. Então a multa é de R$ 5.000 por hectare ou fração. Nesse particular, envolve aqui, nós observamos duas situações, que envolve aqui o ambiente rural, mas como fala em área de preservação permanente, pode ocorrer no ambiente urbano também, e a unidade de conservação pode ter dentro do ambiente urbano, conforme a unidade de conservação. E a reserva legal é só no ambiente rural. Então, são institutos que qualquer tipo de situação que envolva, por exemplo, as medidas tendentes a promover a configuração da área consolidada em área de preservação permanente ou reserva legal, que nós já estudamos, que é uma das situações que justificam a regularização fundiária rural, ou mesmo urbana, envolvendo aí a reparação dos danos ocorridos, como nós temos uma forma de reparação que seria a recomposição, ou mesmo a regeneração natural. Então qualquer conduta que viole essa prática dentro do ambiente que for demonstrado gera a responsabilização administrativa também. Destruir e ou danificar flora nativa de especial preservação, não passíveis de autorização. Então, quando nós observamos que a flora foi identificada, que não haveria possibilidade legal de autorização, por exemplo, de supressão vegetal, vamos citar um exemplo aí de uma área que
que tem uma proteção diferenciada, uma área que simplesmente não seria possível legalmente a supressão, como uma área de preservação permanente, que não caberia nenhuma exceção legal. Numa situação como essa, poderia configurar a responsabilidade administrativa com multa de R$6.000 por hectare ou fração, mais R$1.000 por hectare ou fração em vegetação primária e secundária da Mata Atlântica. Então, no caso do bioma Mata Atlântica, que é na região litorânea do Brasil, se eu não me engano é de Santa Catarina até uma parte do Nordeste, e aí nós observamos exatamente a possibilidade de aplicação dessa responsabilidade administrativa ambiental. Envolve também essa conduta quem destruir ou danificar flora nativa, plantada, objeto de preservação sem autorização, por exemplo, numa área que esteja em processo de recomposição, como fundamento lá no Código Florestal Brasileiro. Ou seja, uma área de restauração do meio ambiente degradado, devidamente aprovado pelo órgão ambiental, está sujeito a multa aí. E a situação fica pior, vamos dizer, a multa é aumentada no caso do bioma Mata Atlântica. Aquele que destruir, desmatar, danificar ou explorar flora nativa ou espécies nativas plantadas em reserva legal ou servidão florestal, sem autorização e desacordo, também está sujeito a multa. Como também, aí nós falamos no caso da gestão de florestas públicas, nós falamos aí sobre o manejo florestal em área de reserva legal. Então, aquele que executar o manejo florestal sem autorização e não observar requisitos técnicos estabelecidos no plano de manejo florestal sustentável ou esteja em desacordo com ele, está sujeito à multa da mesma forma. Incluindo também a conduta daquele que desmatar, corte raso, flora nativa ou fora da reserva legal sem autorização. Então, nós observamos uma quantidade significativa de infrações relacionadas a flora, que envolve a aplicação de multa, dentre outras sanções administrativas ambientais. Aqui está um exemplo aparentemente seria uma queimada sendo combatida aqui por uma brigada, em que mostra uma intervenção. Se isso for ilícito, evidentemente que está sujeito à responsabilização administrativa ambiental, também como a responsabilização civil e a responsabilização penal ambiental, cumulativamente, como nós observamos. Então, então existe também configuração administrativa ambiental, aquele que explorar e ou danificar flora nativa ou plantada fora da reserva legal sem aprovação e desacordo, multa de R$300. Incide na mesma pena aquele que descumprir reposição florestal obrigatória, ou seja, até a reposição florestal é exigível o seu devido cumprimento a partir do momento que tem um aval do órgão ambiental competente, sob pena de responsabilização administrativa ambiental. Aquele que adquirir, intermediar, transportar ou comercializar produto ou subproduto de origem animal e ou vegetal produzido sobre área objeto de embargo, numa área devidamente embargada, aquele que praticar essa conduta está sujeito à responsabilidade administrativa ambiental. Do mesmo modo, aquele que aqui é interessante deixar de averbar a reserva legal. Então, nós temos a obrigatoriedade de averbação da reserva legal, só que quando fala o verbo averbar, implica exatamente na documentação da reserva legal com aval do órgão ambiental competente lá na matrícula do imóvel, dentro do tabelionato registro de imóvel ou cartório de registro de imóvel. Então, aí, nesse caso, nós falaríamos em propriedade. Só que a configuração desse dispositivo está válida exatamente pelo fato de ser exigível no atual conjunto normativo do Código Florestal, o Código da Flora, que não é mais obrigado a averbação da reserva legal, mas necessário é o registro dela junto ao órgão ambiental competente, seja no caso de posse, seja no caso de propriedade. Então, a ausência desse registro implica na possibilidade das sanções de advertência e multa diária. No valor de R$50 a R$500 por hectare ou fração, que conforme o tamanho da área fica um valor bastante considerável. Uma observação que deve se fazer nesse momento é que
nesse caso da averbação ou do registro da reserva legal, 180 dias para a assinatura do termo de compromisso de regularização e 120 dias para a averbação é o tempo razoável que, vencido isso, pode sujeitar o infrator à responsabilidade administrativa ambiental. Então, pode o órgão de fiscalização exigir do proprietário ou posseiro rural a apresentação do documento de registro da reserva legal respectiva. Aqueles que não tenham registrado, que já tenha devidamente averbado a reserva legal na matrícula do imóvel antes do atual Código da Flora, que é de 2012, é só apresentar a matrícula do imóvel exatamente com a identificação lá da reserva legal, que já consta lá naquele documento. Caso contrário, tem que apresentar o registro junto ao órgão ambiental competente. Nós temos também a conduta daquele que destruir, danificar, lesar, maltratar plantas de ornamentação em logradouro público ou propriedade privada. Então aí nós já até comentamos a respeito dessa situação. A multa é de 100 a R$1.000 por unidade ou metro cúbico de área danificada, prejudicada, maltratada. Então aí nós observamos exatamente as praças, as vias públicas, que de algum modo ocorreu alguma infração dessa ordem, está sujeito a multa o infrator. E ao mesmo tempo em propriedade privada. Então, qualquer tipo de conduta numa propriedade privada, nesse caso, pode sujeitar a responsabilidade administrativa ambiental. Nós temos até um crime a respeito disso, e a responsabilidade civil privada, ou seja, o particular prejudicado, ele pode entrar com a reparação dos danos aí contra o infrator. Aquele que comercializar, portar e ou utilizar em flora motosserra sem licença e registro. Então, necessário se faz ter uma documentação aprovada pelo órgão competente, ter uma legitimidade de registro e documentação dessa motosserra para poder efetivamente estar utilizando na flora ou estar portando. Até o fato de portar por si só, ele configura infração sujeita a multa de R$1.000 por unidade. Então aqui não tem uma valoração específica. R$1.000, exatamente a conduta que foi identificada, R$1.000 por motosserra identificada. Fazer uso de fogo em áreas agropastoris sem autorização em desacordo, ou seja, fazer uso do fogo sem autorização de queima controlada. E lá no Código da Flora nós fizemos menção que a regra é exatamente não poder utilizar o fogo. A exceção é exatamente o uso do fogo por meio de um ato público, por meio de um aval do poder público, por meio de uma declaração, conforme o caso, para o poder público. E aí sim pode chancelar a possibilidade de utilizar o fogo com alguns critérios, com algumas orientações técnicas, para que esse fogo não perde o controle. Então, violar essa regra sujeita a multa no mínimo, multa de R$1.000 por hectare ou fração. Outra infração que tem em relação à flora é fabricar, vender, transportar e ou soltar balões que possam provocar incêndios em florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas e ou qualquer forma de assentamento urbano. Multa de R$1.000 a R$10.000 por unidade. Então, o que nós observamos? Unidade de balão, né, nesse caso. Então, se existe a probabilidade, nesse caso, a infração envolve a probabilidade, o risco. O risco em si de causar incêndio, ele por si só gera essa responsabilidade administrativa. É interessante nós observarmos três focos. Um foco que é o ambiente rural e o ambiente urbano. Então, tanto em uma situação quanto em outra, pode representar sancionamento administrativo ambiental. É importante nós destacarmos que existe a possibilidade de aplicação do aumento de pena. Há a possibilidade do aumento da pena, ou seja, aumentar os valores da multa, no caso de uso de fogo, exceto a previsão que nós já até mencionamos, dos artigos 46 do mesmo decreto. O 46 fala o transporte de madeira oriunda de floresta ou demais formas de vegetação sem autorização do órgão competente, e o artigo 58, que indica o uso do fogo em áreas agro-silvopastoris sem autorização do órgão competente. Então, fora essas situações, ou contiver espécies ameaçadas de extinção. Então, é possível o aumento do fogo em outras situações que não aquelas estabelecidas entre o artigo 46 e o artigo 48 que nós
acabamos de mencionar. Então, fora o quantitativo, conforme a área, conforme a unidade, conforme a fração da infração, em matéria de flora, a violação das regras pertinentes está sujeito o infrator a valores aí bastante consideráveis conforme a realidade. E aqui nós terminamos com essa imagem que mostra uma ocupação em área, literalmente em área de preservação permanente, ao longo desse curso d'água, tanto do lado direito dele quanto do lado esquerdo, que é uma infração à norma, né, dentro do ambiente urbano, norma que pode sujeitar o infrator às responsabilizações civil, penal, administrativa, e é um problema muito sério nos grandes centros urbanos do Brasil e da América do Brasil e da América Latina como um todo, quando previsto um instituto igual ou semelhante à área de preservação permanente no contexto nacional. Então, a princípio, são essas questões que nós estamos pontuando, envolvendo a responsabilidade administrativa ambiental. Que não podemos esquecer exatamente que as formas de sanção aplicável, né, por exemplo, a multa, que todas elas foram mencionadas. A multa ela não impede, por exemplo, que cumulativamente o próprio órgão competente, no caso, em regra geral, é o órgão ambiental integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente, aplica a multa, junto com ela aplica o embargo da atividade, aplica a apreensão de produtos, maquinário, veículos, dentre outras formas de responsabilização administrativa e ambiental, que é uma forma muito contundente de cessar a infração cometida, e é uma daquelas que tem por obrigação o agente público de tomar providência a partir do momento que toma conhecimento dela. Destaca-se essa questão, exatamente a configuração no caso do agente público, que se ele tiver conhecimento da infração ambiental, ele é obrigado a tomar providência. Então, não bastasse a lógica do Instituto, a obrigatoriedade constitucional, nós observamos que o artigo 70, parágrafo 3º da Lei 9.605 de 1998, obriga esse mesmo agente público a tomar providência, sob pena de ser instaurado processo administrativo próprio contra o mesmo por corresponsabilidade. Esse é o termo que a legislação menciona, corresponsabilidade. Ele pode ser considerado como corresponsável administrativamente por aquilo que ele deixou de fazer em razão do ofício, em razão da sua responsabilidade institucional, sem prejuízo também dele responder um PAD, um processo administrativo disciplinar, conforme o caso, uma sindicância, e mesmo conforme a gravidade da situação, responder também por improbidade administrativa, sem prejuízo da responsabilidade penal. Então, de um lado, o infrator que pratica diretamente a infração, ele está sujeito a uma responsabilização, e o agente público que deixa de fazê-lo está sujeito a ser corresponsável também, e aí são medidas importantes no contexto da responsabilidade administrativa ambiental. E aí nós fechamos esse vídeo para no próximo falarmos sobre a responsabilidade penal ambiental contra a flora.